Bom dia, nono ano. Apostila, página 77. Utilização dos recursos florestais. O aprimoramento das técnicas e a necessidade de renovação do capitalismo promoveram cada vez mais a criação de novos produtos que atendam às necessidades dos consumidores ou ao simples desejo de possuir ou usufruir um determinado produto ou serviço. Com isso, as indústrias necessitam de uma quantidade crescente de recursos naturais que sirvam como matérias-primas para sustentar essa produtividade. No passado, quando as pessoas tinham uma vida mais simples, se gastava menos, se comprava menos, automaticamente explorava-se menos os recursos naturais. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade consumista. E por conta disso, as pessoas vão comprar por necessidade, mas também vão comprar por luxo ou vão comprar justamente porque é moda. Isso faz com que o consumo dos produtos aumentem. E esse aumento no consumo vai aumentar também a produção e automaticamente afeta o meio ambiente, porque vai ter que se explorar cada vez mais, se retirar cada vez mais matéria-prima da natureza para a produção desses produtos que estão sendo consumidos. No entanto, o grande dilema imposto por esse ritmo de produção acelerado e crescente é justamente o equilíbrio entre a exploração desses recursos e sua reposição natural. Sabe-se que a capacidade de renovação da natureza é grande, porém ela não consegue acompanhar o ritmo de exploração que o homem tem imposto no meio ambiente. Como eu venho falando, quando tem mais exploração, a natureza tem que repor aquilo que está sendo retirado. Só que a velocidade, a quantidade que estão tirando, a natureza por si só não consegue repor. Por exemplo, petróleo. A quantidade de produtos feitos com petróleo que estão sendo consumidos hoje em dia, estão sendo utilizados hoje em dia. Então, o homem vai lá e vai cada vez explorando mais, tirando mais petróleo, tirando mais petróleo. Quem sabe quanto de petróleo ainda tem lá? Porque o petróleo demora milhares de anos para ser produzido. Através da decomposição de matéria orgânica, mais a pressão do solo, o calor subterrâneo, tudo isso vai fazendo com que o petróleo seja formado. Só que isso não é do dia para a noite. Será que a natureza, a quantidade de petróleo que está sendo retirada, a natureza por si só está conseguindo repor? Tirou 100, produziu 100. Tirou 1000, produziu 1000. Isso faz com que nós corramos o risco de, do dia para a noite, não ter mais petróleo aí. Como a gente vive sem tantos produtos derivados do petróleo, combustível como gasolina, o diesel, material como pneu, o asfalto, tem produtos de beleza, de maquiagem, alguns tipos de plástico. Como faz para substituir caso acabe? Então, esse está sendo o grande dilema na atualidade. A exploração em excesso e a não capacidade da natureza em repor. No mundo inteiro, há grandes exemplos de recursos naturais que estão sendo esgotados em decorrência de uma exploração desmedida e irresponsável, como é o caso do Mar Aral, que já foi considerado o quarto maior lago do mundo, mas está secando nos últimos anos devido ao projeto de irrigação soviético que desviou a água de seus principais afluentes. Então, apesar de ter o nome de Mar Aral, era um grande lago. E ele abastecia toda a região. Veio desviar, né, o fluxo de água que chegava até ele, os seus afluentes. Conclusão, está secando. Como ele faz? Ele precisa ter abastecimento de água vindo de algum lugar. Se eu desvio, ele não tem de onde produzir água por si só. Outro caso emblemático desse processo é o de Serra Pelada, no estado do Pará, onde a febre do ouro levou milhares de pessoas para o garimpo na região e por anos foi considerado o maior garimpo a céu aberto do mundo. Essa intensa atividade devastou parte da região. O importante Morro da Babilônia, com mais de 150 metros de altura, foi transformado em uma cratera de mais de 200 metros de profundidade. Os efeitos da ambição humana sobre essa região transformaram a topografia e provocaram impactos ambientais irreparáveis. Vem a foto aí
Quem imagina que isso daí era um morro? Foi escavando na busca do ouro, a febre do ouro, no período que descobriram Serra Pelada, que é o nome desse lugar. Hoje em dia, virou isso. E a mineração, ela vai causar outros impactos, não é só o de escavação, não. Né? Na hora da limpeza dos minérios, tudo isso vai provocando uma bola de neve, né? É um impacto que vai causando outro. É a poluição dos rios, o desmatamento nos arredores, tudo isso vai aumentando quanto mais vai aumentando a ambição humana. Nesse contexto, uma das fontes de recursos naturais mais importantes do mundo são as florestas, que abrigam a maior diversidade do mundo. Elas apresentam vários recursos que despertam o interesse do setor industrial, como o látex, de seringueiras, utilizado para a fabricação da borracha, a coleta de frutas e castanhas para a venda no mercado, a extração de óleos e essências para a fabricação de produtos cosméticos, a coleta de ervas medicinais para a fabricação de medicamentos. Olha só, quanta coisa vai tirando das florestas. Além desses recursos, podemos qualificar a madeira como o principal recurso de exploração em várias florestas do mundo. Ela é utilizada para diferentes finalidades, desde a produção do papel e móveis até a obtenção de carvão vegetal. Então, só vai tirando, né? Vamos tirando da natureza, vamos tirando da floresta, vamos tirando e vamos ver a que ponto vai chegar. Página seguinte, 78. Todas essas atividades de exploração desmedidas dos recursos florestais geram impactos sérios para o ecossistema em que estão inseridos, como é o caso de florestas que foram praticamente dizimadas devido à extração de recursos. Talvez, na atualidade, o caso mais emblemático dessa exploração seja o violento processo de exploração da Amazônia, que vem provocando desmatamentos de áreas gigantescas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2019, o desmatamento da floresta amazônica brasileira cresceu 29,5% em relação ao período imediatamente anterior. Ao todo, são mais de 9.762 quilômetros quadrados de áreas desmatadas só nesse período, o maior índice dos últimos anos. Então, a gente vê, poxa, 29,5%, 30% não é tanta coisa, é muita coisa. Se for comparar no tamanho da Amazônia e ver quanto que esse 29,5% mede, olha lá, ao todo são mais de 9.762 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, imagina isso daí visto de perto, né? Quando se vê uma imagem via satélite, você não imagina que aquele pedacinho pode ser tão grande. E o prejuízo também está sendo grande. Exemplos como o da floresta amazônica têm sido os principais motivos de grandes debates sobre as formas de exploração dos recursos naturais. Dessa forma, atualmente, a questão da sustentabilidade para o uso dos recursos florestais é fundamental. E a meta é o desenvolvimento responsável de uma determinada região ou país. Nesse sentido, vários países têm investido de fato em projetos que têm o objetivo de reduzir os impactos de exploração humana sobre as florestas. Quando falou ali da sustentabilidade, o que vem defender a sustentabilidade, né? Os ideais de sustentabilidade? Seria, não é que você vai deixar, né, o desenvolvimento de lado. A ideia é se desenvolver, mas não prejudicar as gerações futuras. Porque se a gente continuar nesse pique que a gente está, nesse embalo, o que vai ser do mundo, dos recursos naturais na época que vierem os filhos de vocês, os netos de vocês? Será que vai ter floresta amazônica? Será como vai estar o índice de poluição dos rios e do ar? Então, a ideia da sustentabilidade é essa. É gerar desenvolvimento de forma sustentável, de forma suportável, para que não venha gerar prejuízos maiores ainda do que a gente passa hoje, futuramente. Um dos principais projetos de minimização dos efeitos da exploração das florestas é o manejo florestal, que consiste em um conjunto de boas práticas de planejamento e de técnicas especiais na exploração dos recursos naturais das florestas. O principal objetivo do manejo florestal
é conciliar o aproveitamento responsável dos recursos naturais e sua conservação ambiental. Então, é uma forma de explorar os recursos naturais, mas de uma forma consciente, sustentável, que não vai causar tanto dano nesse ambiente, nesse lugar. Então, é explorar de forma consciente, é sabendo o que faz, para que futuramente os prejuízos não sejam maiores. Para que isso seja possível, a floresta é mapeada por um sistema de monitoramento moderno e intervenções humanas são planejadas e feitas a partir disso, com o intuito de extrair produtos madeireiros e não madeireiros, frutos, resinas, óleos e sementes, provocando o menor impacto ambiental possível. O manejo florestal adequado, de acordo com as normas do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, defende e respeita os direitos das comunidades indígenas de usar os recursos naturais da floresta. Além disso, ele reconhece as comunidades vizinhas e considera a fauna e a flora presentes no local da exploração. Então, ele vai levar em conta tudo, né? A comunidade indígena que vive em determinado local, que ele tem a necessidade e tem o direito de explorar os recursos, mas se a gente for ver a história indígena, vamos colocar indígena que vive como indígena, porque hoje em dia tem indígena que vive como homem branco, vamos colocar assim, eles exploram de maneira sustentável. No passado, você não via o índio desmatando por desmatar, por ambição, por querer ganhar alguma coisa em troca. Ele precisava de uma madeira para poder construir sua tenda, por exemplo, ele cortava somente o necessário. E tudo era sendo reaproveitado da melhor maneira possível. Então, esses recursos, na época, né? Na época, ou até mesmo hoje em dia, né? Os indígenas, eles não têm essa ambição. Vou colocar, eles não têm no seu modo normal de vida, natural de vida, né? Porque a gente sabe que a corrupção acontece, né? Que outras coisas mudam a cabeça das pessoas, mas naturalmente falando, né? O normal não seria esse. O manejo florestal pode ser realizado tanto em florestas nativas quanto em regiões reflorestadas. No Brasil, independentemente do local onde é realizado algum tipo de exploração de recurso florestal, a apresentação de um plano de manejo é uma obrigação exigida por lei. Então, para se explorar o recurso natural daquele lugar, tem que ser apresentado um plano, um planejamento. Eu vou fazer isso, mas eu vou ajudar nisso. Eu não vou prejudicar isso. Eu vou diminuir o impacto ambiental nisso. Então, tem que ser tudo planejado. O manejo florestal em si pode promover grandes vantagens econômicas, principalmente nas regiões reflorestadas, pois o planejamento do plantio possibilita que os recursos sejam continuamente aproveitados, eliminando eventuais desperdícios nesse processo. De acordo com o Instituto Florestal Tropical, a falta de planejamento na exploração convencional gera menor produtividade em decorrência do maior desperdício de madeira. Estima-se que em cada hectare de floresta explorada de forma desmedida e irresponsável, há 4 metros cúbicos de desperdício. Então, se explora, né, por N motivos, mas se desperdiça. Então, para que tirar o que você não vai usar? Os projetos de reflorestamento também estão em fortalecimento no mundo, graças aos exemplos de vários países da União Europeia, que conseguiram recuperar grande parte da cobertura vegetal. Então, há projetos para se recuperar aquilo que já foi destruído. As discussões em torno da preservação dos recursos florestais por parte de líderes políticos também está ganhando força, os quais procuram pressionar os países a adotar medidas de combate à exploração irresponsável desses recursos e endurecer suas leis ambientais. Então, as pessoas buscam, os governos buscam fazer alguma coisa, mas, infelizmente, não depende só de quem quer o bem, né? Então, agora vocês vão fazer o restante das atividades. Deixa eu ver aqui até que página. Vocês vão fazer agora até a página 82, os exercícios, tá certo? E depois a gente corrige. Um beijo.